Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Nesse vídeo eu vou falar da inserção de achuras e imagens no AutoCAD. É mais um vídeo no qual eu explico como trabalhar com o AutoCAD. As achuras, elas podem ser desenhos pré-definidos pelo AutoCAD ou podem ser cores sólidas no tom de cinza ou coloridas com ou sem degradê. Nós utilizamos essas achuras para preencher alguma parte do projeto. Por exemplo, em uma planta baixa ou corte, inserimos uma achura sólida na cor cinza para representar a alvenaria desses desenhos da planta baixa e dos cortes. Podemos também inserir uma achura onde nós definimos o espaçamento entre uma linha e outra para criar a paginação do piso em uma planta baixa. E também temos outras achuras com outras aplicações dentro de um projeto. Vou explicar no vídeo também como inserir imagens, arquivos JPG de imagem dentro do arquivo DWG no AutoCAD, onde nós estamos desenvolvendo o projeto. Existem diversas aplicações para inserção dessas imagens, mas, por exemplo, nós podemos, em um projeto onde nós estamos indicando os materiais para revestimentos, então nós podemos, além do código do material e a sua descrição, podemos também inserir as suas imagens. Facilita muito no entendimento do projeto, na sua apresentação e no seu entendimento. Vou mostrar, então, como inserir alguns tipos de achuras, como editá-las, como copiá-las. Na hora de inserir uma achura em uma planta baixa com layout, podemos enfrentar alguns problemas, então também já dou algumas dicas para resolver esse tipo de problema, além de mostrar como inserir essas imagens JPG dentro do arquivo DWG. Então, ao trabalho! Para concluirmos a planta baixa do nosso chalé, nós precisamos agora inserir uma achura sólida dentro das alvenarias, ou seja, aqui no meio das paredes, para representar o bloco. Isso traz uma qualidade estética visual muito boa no projeto, porque nós conseguimos observar de uma maneira bem clara a delimitação de cada ambiente. Para inserirmos essa achura, nós vamos utilizar o layer Achura Alvenaria, que nós configuramos com a cor cinza 252. Então, vamos deixar esse layer corrente, layer Achura Alvenaria. E aqui uma dica muito importante que eu passo para vocês é de nós congelarmos todos os layers, exceto o layer de alvenaria e de achura alvenaria, porque nós só precisamos da linha da alvenaria aparente. Por que que isso é importante? Porque quando nós inserimos uma achura, o AutoCAD analisa todas as linhas que estão presentes na tela naquele momento da inserção. E se eu já tenho uma planta com vários blocos para a realização do layout, cotas e diversas outras informações, ele demora muito tempo analisando tudo isso no desenho e ainda corre o risco de invadir alguma área indesejada, ou seja, colocar achura onde você não quer. Para isso, nós clicamos lá na ferramenta de gerenciador das propriedades do Layer, Layer Properties Manager. Selecionamos
de baixo para cima. Isso é só por uma questão que eu não sei porquê, mas parece que fica sempre mais fácil quando eu seleciono de baixo para cima. O importante é abrir uma janela e selecionar todos os layers de uma vez só. Depois de todos os layers selecionados, clica nessa lampadinha amarela até ela ficar azul. E ele alerta, olha, o layer corrente, que é aquele Ashura alvenaria que eu já tinha deixado corrente, vai desligar também. Tudo bem? Tudo bem. Você diz aqui que tudo bem. Clica fora, arruma algum cantinho aqui, olha, clica fora. E agora, individualmente, descongela o layer de alvenaria, fazendo com que a lâmpada fique amarelinha, e descongele o layer Ashura alvenaria, também deixando a sua lâmpada amarela. Pode fechar aqui no xizinho à esquerda essa janela e pronto. Só aparece na tela o que você tem no layer de alvenaria. O resto não aparece, porque os seus layers foram congelados. Esse é um bom momento para verificar se você desenhou corretamente o vão na alvenaria para inserção das esquadrias. O vão tem que ficar assim, por dois motivos. Porque nesses pontos, nessas linhas, existe alvenaria. E a alvenaria tem a linha mais grossa do que a da esquadria, do que a de uma porta ou uma janela. Então, é essa linha grossa que deve aparecer. E agora o segundo motivo, que é a inserção da Ashura. Tendo então esses vãos corretamente desenhados, nós conseguimos inserir essa Ashura de uma maneira bem rápida e bem simples. Então, com o layer Ashura alvenaria corrente, eu vou na ferramenta Hatch. Aqui vai abrir essa janela. Caso ela esteja menor, olha, pode ser aqui nessa setinha. Então, a gente tem aqui embaixo Cancel Help, e essa setinha à direita aqui amplia essas opções, e quando clico novamente, reduz essas opções. Mas para o que nós vamos precisar, dessa maneira aqui já é suficiente. Aqui no tipo de Ashura, tem que deixar a Predefined. Não é User Defined nem Custom, então é Predefined. Aqui no padrão, clica nos três pontinhos aqui na reticências e nessa abinha Other Predefined, seleciona Solid, dá OK. E agora aqui na segunda coluna Boundaries, você vai selecionar essa opção Add Pick Points, ou seja, você vai adicionar a Ashura onde você clicar lá na tela. Então, clica aqui. Ele volta para o model, para onde você está desenhando. E nesse primeiro clique, é importante que você enxergue toda a área que você quer inserir essa Ashura. Então, vou clicar nessa parede que está mais fácil. Agora que eu cliquei nessa parede, eu posso dar o zoom em parte por parte onde eu quero inserir essa Ashura. Pronto, inseri aqui. Eu tô achando que eu tinha alguma linha aberta e inseri o Ashura onde eu não desejava, porque já ficou tudo selecionado. Quer ver o erro? Vamos lá. Vou dar Enter, depois que a gente seleciona, dá Enter. Ok, olha, aconteceu exatamente o erro que eu falei. Se isso acontecer com vocês, qual que é o erro? Algum cantinho de alvenaria não está devidamente fechado. Então, quando eu inseri, ele acabou invadindo todo aquele quadrado inicial que eu tinha delimitado para a área do desenho da planta baixa desse chalé. Para resolver isso, eu tenho que pegar a ferramenta Fillet e ir fechando novamente cantinho por cantinho. Então, com a Fillet, fecho um cantinho, fecho outro. Apesar que eu tive a sensação de que esse erro deu logo que eu inseri a Ashura aqui nesses pilares da varanda. Então, vou tentar fechar.
E pode ser um cantinho aberto que visivelmente a gente não consegue enxergar, mas pode ter certeza que tem algum cantinho aberto. Como eu costumo dizer, quando acontece alguma coisa errada no AutoCAD, 99,99% de chance de ser um erro nosso. O AutoCAD é muito preciso. Vou tentar novamente inserir essa achura, tá? Aqui ferramenta Hatch, já tá aqui Solid. Aqui sempre tem que ficar by layer, também nesse color, ADD Pick Point. Vou até começar por esses pilares aqui, ó. Deu certo, selecionei só um. Deixa eu ver agora o outro. Então, inserção de achura no AutoCAD é uma coisa um pouco chatinha, né? Se tiver um erro como esse que aconteceu, não dá certo. Se você quer inserir, por exemplo, a achura de um piso em uma planta que você já tem a layout, essa achura costuma invadir a área dos blocos, ou seja, o piso passa por cima do bloco de uma cama e assim por diante. Então, aqui eu tenho certeza que eu selecionei tudo, olha, porque só as linhas da planta baixa mesmo é que ficaram selecionadas. Aqui, o que que ele mostrou? Se eu clicar aqui no meio, ele vai colocar achura em todo esse meu quadrado aqui inicial, mas eu não quero. Então, vou parar a minha seleção por aqui. Dou Enter, depois que eu seleciono tudo que eu quero, é a maneira que ele entende que está completa a minha seleção. E dou OK. Pronto. Inseri a achura. Agora, para concluir, para evitar um erro no momento da impressão, que erro que pode dar? Essa achura passa por cima da linha da alvenaria e no momento da sua impressão, nós não conseguimos enxergar a espessura da alvenaria e só a cor cinza da achura. No momento da impressão, esse acaba tendo um resultado estético, visual, que não é bom. Então, para evitar esse erro, nós selecionamos uma achura. De que maneira? Clica aqui, olha, em cima, né, no meio de qualquer parte da sua achura, ela seleciona tudo junto. Então, cuidado, insira a achura em cada parte do seu desenho. Agora, inserir nessa planta baixa. Se eu quiser inserir em outra planta baixa, novamente o comando achura, mas individualmente. Por quê? Porque se eu tiver que movimentar esse desenho, eu movimento a achura junto. Então, se eu criei uma achura nessa planta e junto com essa, quando eu movimentar essa planta, eu movimento a achura da outra também, tá? Então, inserir a achura em cada parte do desenho, uma de cada vez. Então, aqui em toda essa planta baixa, inseri, selecionei. Ela me mostra a sua seleção através desses quadradinhos azuis, seus gripes que estão visíveis. Eu digito DR. DR é atalho para Draw Order, mas para ajudar vocês a lembrar, eu costumo brincar que é o atalho para discutindo a relação, para ver quem fica por cima e quem fica por baixo. É exatamente isso que nós vamos configurar com essa ferramenta. Então, é Draw Order. E agora ele faz essa pergunta, olha, você quer que fique front ou back ou sob ou sobre os objetos? Então, a gente quer back, na dúvida aqui, né, para não ter dúvida, então digita B de back. Ó, aqui apareceu aqui, dou Enter, pronto. Com isso, a achura eu coloquei para baixo, back, por baixo da linha. Com isso, não teremos erro na impressão. Depois que a achura foi inserida, abre novamente a janelinha de propriedades do layer, seleciona tudo de baixo para cima, clica na lampadinha azul para ficar amarela, todos os layers voltam a ficar visíveis, todos os layers voltam a ficar descongelados, ou seja, estão todos aparentes, e temos aqui a achura inserida nessa planta baixa. Agora vamos falar de outros tipos de achura, além da achura sólida, usando ainda o layer de achura alvenaria,
voltamos na ferramenta Ashura, Predefined, clicamos aqui nesses 3 pontinhos, nessas reticências, e vamos agora, olha, além de encontrarmos essa Ashura Solid nessa abinha Other Predefined, nós temos vários tipos. Temos essas daqui que lembram pontinhos, temos algumas que lembram tijolos. Aqui nós vamos usar na base do corte, para o corte do terreno, é essa aqui, Earth, terra. Mas temos várias, temos de pontinhos, temos de bolinhas, de colmeias, de estrelinhas, zigue-zague, triângulos. Então, vocês podem explorar bastante essas opções de achuras. Temos essa daqui também que imita pedra natural, para um muro ou para o calçamento de um terreno. Então, vamos lá, vou selecionar a Earth, que é a que nós vamos usar no corte, dá OK. Aqui nós vamos deixá-la no ângulo de 45 graus, então a gente vai agora mudar esse ângulo de 45 graus, e a escala que eu sei que no meu AutoCAD vai ficar em um tamanho bom para essa Ashura é o tamanho 0.05. Mas experimente, pode ser que no seu AutoCAD, na configuração que ele está, você tenha que mudar um pouquinho esse valor para mais ou para menos. E vou clicar agora aqui em ADD Pick Point. Clico nessa parte onde eu desenhei já previamente esse espaço que representa o corte do terreno. Depois que já a Ashura foi aplicada, dá Enter e OK. Pronto, está aqui. Para o outro corte, eu vou aproveitar e mostrar a outra ferramenta que nós temos na ferramenta aqui na parte de Ashura. Então, a gente vai na ferramenta Ashura e nós temos esse aqui, ó, Inherit Properties. Então, a gente clica aqui, clica na Ashura que nós queremos copiar e transferimos ela para outro lugar. Então, eu quero aplicar essa mesma Ashura no corte bebê. Pronto. Dou Enter, OK, e eu tenho a mesma Ashura aqui no outro corte, só que elas foram aplicadas separadamente. Então, eu só copio uma Ashura para outro lugar, mas elas não criam nenhum vínculo. É como se elas tivessem sido criadas separadamente, é isso que a gente quer. Então, já falamos dessa Ashura Earth para o corte do terreno. Olha, ela fica assim em 45 graus, nesse tamanho. Então, se você precisar, vai ter que mudar a escala da sua Ashura, se ficar maior ou menor que isso. E agora vou falar de um outro tipo de Ashura para fazer essa telha na cobertura. Então, essa Ashura, olha, não são linhas. É uma Ashura que eu apliquei aqui com uma outra ferramenta, porque a gente está usando até agora a Predefined, e agora então nós vamos trabalhar a User Defined. Por quê? Porque aqui eu deixei um espaço de 15 centímetros entre uma linha e outra, para representar essas telhas. E uma outra coisa interessante que eu vou aproveitar para mostrar aqui, é que a Ashura não tem endpoint nas linhas. Então, essa Ashura é composta, olha, de linhas paralelas a 15 centímetros, nesse ângulo aqui, né, para ficar na vertical. E se eu quiser usar ou a ferramenta de cota, ou a outra ferramenta de inquire, que é aquela reguinha, distância, eu não consigo, olha, eu estou com o F3 ligado, vou ligar o meu F3 aqui. Então, olha, quando é a linha que eu fiz aqui com a ferramenta Line, eu encontro o endpoint, midpoint e outros pontos. Mas na Ashura, isso não aparece, tá? Não aparece. Olha, aqui nessa linha aparece, mas na Ashura não aparece. Então, se eu quiser saber qual que é a medida que eu tenho aqui em uma Ashura,
é melhor desligar o F3, porque não vai aparecer mesmo, e aí tem que ser no olho mesmo, tá? Isso não é o ideal, mas é só para ter uma noção do tamanho da sua achura. Então, tem que ser com F3 desligado, porque ele não apresenta endpoint nem midpoint de uma achura. E tem 15 centímetros aqui, entre uma linha e outra, conforme eu já tinha comentado. Então, agora aqui, eu vou aplicar essa achura. Primeiro passo, a gente congela todos os layers que não são interessantes aparecerem nesse momento, assim como a gente fez no momento de inserir a achura sólida na alvenaria. Então, novamente, vou abrir aqui o gerenciador de layer, vou selecionar todos os layers de baixo para cima, clico na lampadinha amarela para elas ficarem azuis, vão ficar, todos esses layers ficaram congelados. Aí ele me alerta aqui, o layer corrente vai ficar congelado, tudo bem? Tudo bem, né? Confirmo, clico fora e agora eu vou descongelando aqueles que eu preciso visualizar. Eu preciso visualizar o layer de alvenaria, porque é com esse layer que eu fiz a linha do contorno da platibanda. E preciso também descongelar o layer de divisória. Deixa eu ver se tem mais algum que eu precise visualizar, ou se são só esses. Só o layer de alvenaria de divisória que eu preciso visualizar. Deixo como layer corrente o layer de divisória. Vou na ferramenta Achura novamente. E a diferença é que agora, ao invés de usar a Predefined, eu vou usar a User Defined, ou seja, definida pelo usuário. Nesse tipo de achura, eu consigo configurar o ângulo, que nesse caso vai ser 0 ou 90 graus, vou deixar 90 graus. Se não ficar no sentido vertical, depois eu volto e troco. E consigo também configurar o espaçamento, que é 0,15. Aqui eu consigo dobrar essa achura, deixar nos dois sentidos, vertical e horizontal, mas no momento eu não quero isso. Preciso verificar que aqui nessa parte do layer, seja o layer use corrente, é o layer que está corrente, porque estava no layer de achura alvenaria, ou seja, todas as achuras que eu estava fazendo, estava utilizando esse layer, mas eu quero deixar o use corrente porque é no layer que está corrente agora, de divisória. Configurado tudo isso, vou aqui no ADD Pick Point, clico na parte de cima da cobertura, clico na parte de baixo, já foi possível observar que essa achura vai ficar na horizontal e não na vertical como eu quero, mas mesmo assim eu insiro a achura, Enter, porque é só nesse local que eu quero colocar, e já aproveito para corrigir aqui. Então, eu sei que para ficar na vertical tem que ser no ângulo 0. Clico aqui no ângulo 0, OK, e a achura já está aqui, inserida, com espaçamento de 15 centímetros entre uma linha e outra. Volto para descongelar os outros layers, seleciono todos, clico na lampadinha para deixar todos descongelados, a lâmpada na cor amarela, fecho e está aqui a achura na minha planta de cobertura. Aproveitando, vamos falar também de outras possibilidades de se trabalhar com essa achura User Defined. Criei aqui um retângulo, volto aqui na ferramenta de achura User Defined e aqui, olha, se eu peço, deixo ativa aqui essa parte do double, então eu tenho como dobrar isso. Vou aumentar um pouquinho o tamanho, vou deixar de 60 centímetros, 0,6. ADD Pick Point e olha o que acontece. Clico aqui dentro desse retângulo, Enter, OK, e ficou nos dois sentidos. Então, o double significa isso, que vai ficar nos dois sentidos. É possível editar uma achura, então clico na achura, ela ficou selecionada, clico com o botão direito, Edit,
E aqui eu posso mudar o ângulo, então dessa achura que eu acabei de colocar, eu posso mudar o ângulo para 45 graus. Posso mudar o seu tamanho para o espaçamento de 1 metro. Dou ok, olha, e ele já fez essas alterações. Uma outra parte de achura também, que eu quero aproveitar para mostrar, é essa parte aqui do ponto onde você vai começar a inserir a achura. Isso é interessante em uma paginação de piso. Então, você pode clicar aqui, olha, eu vou clicar no ponto onde vou começar a achura. Então, você clica, olha, eu quero que essa achura comece nesse ponto aqui. Faz de conta que aqui eu tô entrando no meu ambiente, a partir desse ponto eu quero uma peça inteira e depois no final o que sobrar, sobrou. Então, clico aqui, vou deixar no ângulo 0 mesmo, que fica mais fácil de visualizar, ADD Pick Point, clico dentro desse retângulo, Enter, OK, e olha, é isso que ele fez. A partir desse ponto, a gente tem a peça inteira, e aqui à direita, se tivesse um recorte do piso, ficaria aqui à direita, e na parte de cima também, se tivesse um recorte do piso, tá? Então, através dessa ferramenta é interessante porque você consegue inserir a paginação do seu piso exatamente no tamanho que ele tem. Mas e se for um piso que seja retangular e não quadrado? Porque aqui eu fiz um piso quadrado, que fica fácil. Basta selecionar a opção Double. Mas aqui, se eu tenho um piso retangular, um truque, né, vamos dizer assim, para resolver essa situação, qual que é? Então, ferramenta achura, vou deixar assim, essa distância de 60 centímetros, nesse sentido, tiro Double, ADD Pick Point, insiro a achura aqui, está no sentido vertical, com 60 centímetros. E vamos dizer que no outro sentido, essa peça tem 1 metro. Então, volto na ferramenta achura, agora eu mudo o ângulo para 90 graus, o espaçamento para 1 metro, ADD Pick Point e aplico uma achura por cima da outra, ok? E aí eu tenho então essa placa, né, vamos dizer assim, de piso, de um revestimento, que tem 60 centímetros de largura e 1 metro aqui de comprimento. Então, é possível trabalhar com uma achura por cima da outra. Também é possível, falando de achuras, vou fazer aqui um outro retângulo para aplicar, é possível nós trabalharmos com essa pré-defined mesmo. Clico aqui nas reticências, olha, além dessa abinha Other Predefined, também temos essa abinha ISO e essa ENCE. Mas as mais interessantes estão aqui mesmo nessa Other Predefined. Quando eu quero simular um granito, uma pedra, eu uso essa daqui, Arconque, ok. Vou aplicar aqui dentro desse espaço, Enter, ok, e verifico, olha, tá muito grande. Então, eu vou editar e reduzir a sua escala. Tá com a escala de 0,05, vou deixar 0,01 e ver se fica bom. Dou ok, já reduziu, mas dá para reduzir um pouquinho mais para o que eu quero representar. Então, vou editar novamente, vou colocar 0,005, mais um zero aqui. Dou ok, dá para reduzir um pouquinho mais. Então, nessa parte de achura tem que ser assim, né? Esse processo empírico. Tenta ver se dá certo, se dá errado, tenta novamente. Olha, agora sim, ficou da maneira como eu quero representar uma pedra. Apliquei essa achura no fundo e agora vou aplicar uma outra achura por cima, que é a achura gradiente, que ela tem cor. E nós configuramos para que todo o nosso projeto ele seja impresso em preto e branco, as linhas em preto, no papel branco, exceto a achura de alvenaria, que é a 252, que sai nesse tom de cinza. Já quando a gente usa a achura gradiente, essa achura sempre vai ser impressa na cor que você escolheu.
independente do seu layer. Então, apenas por uma questão de organização, eu vou aplicar essa achura no layer de achura alvenaria, porque aí eu sei que essa achura também está nesse layer. Vou na ferramenta achura e vou aqui nessa outra abinha, gradiente. Essa daqui é interessante porque você pode trabalhar com uma cor ou duas cores nesse gradiente. E você pode trabalhar com esse gradiente, onde a primeira cor está do lado esquerdo, a segunda está do lado direito, ou a segunda está no meio e a primeira está nas pontas, ou o contrário, ou nessa forma circular. Então, vocês têm aqui várias opções para trabalhar com duas cores. E se você quiser trabalhar apenas com uma cor, então você seleciona aqui uma cor, clica também nas reticências para escolher a cor. Agora você pode trabalhar com True Color, não tem problema, porque ela vai ficar colorida mesmo, não vai dar erro. Vou escolher aqui um tom um pouquinho mais amarelado, pronto, ok. E aqui você tem como escolher se vai ter esse gradiente ou não. Se vai ter essa parte mais clara à direita, no centro, nas pontas, circular aqui no meio ou nas beiradas. Se você não quiser esse gradiente, que é uma cor mais sólida, então mexe aqui, olha, nessa parte. Vem trazendo para a esquerda e no meio ela fica bem sólida. E para o lado esquerdo é o contrário. É um degradê escuro. Então, do lado esquerdo é esse degradê com sombra, escuro. Do lado direito é esse degradê branco. E no meio é uma cor sólida. Então, eu vou deixar assim. ADD Pick Point. Clico nesse retângulo. Vão ficar duas achuras aqui. Dou Enter. Ok. Só que essa achura amarelada acabou ficando por cima da outra, mas eu quero que a outra apareça. Então, eu clico nessa achura e aquela mesma ferramenta, mesmo comando que nós usamos na achura sólida. Digito DR, que é atalho de Draw Order, e eu brinco que é discutindo a relação, para ver quem fica por cima, quem fica por baixo. Enter, e agora a gente digita B de back, porque a gente quer que essa fique por baixo. Pronto, então agora, olha, eu consigo observar a amarela e a outra por baixo. Vou visualizar na folha, porque vai ficar mais fácil para a gente perceber isso. Então, deixa eu localizar aqui, onde eu fiz essa achura, está aqui. Visualizo a impressão. E vai ficar assim. A amarela, então, como eu já disse, a achura gradiente, ela sempre vai ficar colorida, sem precisar configurar o seu layer, ela sempre vai ficar colorida. E os pontinhos que eu fiz com o layer de divisória, dessa achura que imita essas pedrinhas aqui, vai ficar na cor do layer de divisória, que nós configuramos para ficar na cor preta, e na sua espessura do layer de divisória. Então, aqui a gente consegue simular uma pedra, alguma coisa assim, na hora que você estiver fazendo o seu projeto. Vou fechar aqui a visualização, vou voltar para o model, só para fazer algumas observações. Então, aqui nós pudemos ver várias coisas interessantes da ferramenta Ashura, mas nem tudo são flores. Ela tem uma parte que é um pouco chata de ser trabalhada. Por exemplo, se você quiser inserir essa paginação de piso em uma planta com layout, aí isso fica um pouco mais complexo. Então, vou inserir aqui um bloquinho de alguma peça que eu já tenho aqui. Olha, tenho aqui, deixa eu ver, berço. Então, tenho aqui esse berço, vou colocar esse berço aqui dentro desse espaço. Vou colocar mais algum objeto. Procurar aqui na minha pastinha de blocos. Móveis. Cama, cadê cama? Cama casal, pronto. Tá aqui também. No layer
de mobiliário. Vou reduzir um pouquinho o tamanho desse retângulo, só para ficar mais fácil para visualizar. E vou tentar inserir uma achura aqui, nesse espaço que eu tenho esses blocos. Vou deixar no layer de piso, para ficar bem fininho, a achura, e vou colocar aquela pré-defined, perdão, vou colocar a user defined, no layer use corrente, 90 graus, double, com o espaçamento aqui, vou colocar 0,6. ADD Pick Point e clico aqui. Dou Enter. Olha, ela demora um pouquinho para analisar, porque ela tá analisando então todo esse contorno dos blocos, analisou, dou OK. E olha o que aconteceu. O berço, como ele está com todos os cantos fechadinhos, a achura não passou por cima dele. Mas aqui na cama, que ela tem os seus contornos assim mais fofinhos, mais irregulares, pode ter algum cantinho aberto, aí a achura acabou passando por cima. Então essa é a parte assim mais chatinha de se trabalhar com achura, quando você quer trabalhar com achura e layout juntos. Então os blocos que formam o seu layout, pode acontecer isso com eles, a achura passar por cima. Uma dica, né, um truque para tentar reverter um pouquinho isso, é o que? Criar um retângulo no tamanho mais aproximado possível do seu bloco. Isso vai ser um pouco também no olho, né, no sentimento, como a gente brinca. Não vai ficar assim 100%. Então, fiz aqui um retângulo para esse bloco. Vou mudar o layer para o layer de divisória, um layer que fique aparente desse berço, porque eu vou congelar o layer de mobiliário. Porque se esse mobiliário ficar aí, a achura sempre vai passar por cima, olha. Então, eu fiz um retângulo auxiliar em torno da cama. O bloquinho do berço, que não teve problema, eu apenas mudei o seu layer para ele não ficar congelado. E vou inserir a achura novamente, a mesma achura. Insiro, Enter, OK. E aí sim, a achura não passa por cima dessa área que vai ficar destinada para a cama. Vou descongelar o layer de mobiliário. Está aqui a cama. Vou deletar esse retângulo auxiliar. Olha, não fica assim perfeito, né? Um cantinho ou outro não vai ficar extremamente perfeito, mas visivelmente não vai ficar ruim. E volto o berço para o layer de mobiliário. Então, essa é uma dica que eu tenho para passar. Se você precisar inserir a achura, que vai representar a paginação do piso, em uma planta que está com layout. E esse layout realizado através de blocos. Agora, vou explicar para vocês como inserir uma imagem JPG em um arquivo que está no AutoCAD. Nós temos dois modos de realizar essa inserção. Vou usar também o layer Achura Alvenaria. Por quê? Porque esse layer nós já configuramos para ficar na cor cinza, não muito visível. E também está configurado para ficar numa espessura fina, apenas 0,05. Por que que isso é importante? É importante porque na hora que nós inserimos uma imagem JPG no arquivo DWG, aqui do AutoCAD que nós estamos trabalhando, essa imagem terá o seu contorno no layer da qual ela foi inserida no momento. Então, se eu estou com esse layer Achura Alvenaria e insiro essa imagem terá sua borda com esse layer. E esse é o mais discreto que nós temos configurado, com espessura fina e na cor cinza. Então, mantendo nesse layer, nós podemos ir aqui em Insert, Raster Image, busca então a pasta onde você tem a sua imagem.
Pronto, aqui onde você tem, e é importante você guardar essas imagens em uma pasta junto com o arquivo DWG ou uma subpasta, que nem eu criei aqui uma subpasta das imagens do revestimento, mas que ela está guardada dentro da pasta do projeto. Porque se eu mudo essa imagem de pasta, ele não encontra mais essa imagem, tá? Aqui no arquivo. Fica aparecendo apenas o caminho, ou seja, ele vai mostrar assim o tamanho da imagem e no meio vai ter um texto, por exemplo, C, documentos, projeto tal, ou seja, ele vai dizer, olha, essa imagem estava nessa pasta, agora eu não sei mais onde está. Praticamente é isso que ele diz. Então é importante não mudar a imagem da pasta. No momento em que você inseriu, se inseriu dessa pasta, deixa essa imagem guardada ali. Vou escolher uma imagem, olha, aqui eu tenho algumas retangulares, aqui eu tenho também outra retangular, várias imagens, vou escolher essa daqui. Peço para abrir, e aqui o que ele permite? Ele permite tanto configurar o ponto de inserção, mas é melhor deixar especificado aqui, olha, especifique na tela, ou seja, eu clico e no momento do clique eu especifico a posição dessa imagem. Posso também especificar a rotação, mas é melhor deixar como você guardou essa imagem. Se precisar, então depois usa a ferramenta Rotate. E aqui a escala, ou você deixa especificar na tela ou já determina uma escala. Então, o que eu aconselho? Deixa assim, especifique na tela, dá OK, clica. E essa imagem, olha, você pode mexer no tamanho dela, pode aumentar ou pode reduzir. E aqui eu estou conseguindo visualizar. Mas se você coloca uma imagem que foi guardada em uma resolução bem alta e ela chega aqui e fica imensa, de um modo que você não consegue nem mexer na sua escala, porque ela fica tão grande na tela que você não consegue nem visualizar a outra ponta, dá muito trabalho. Caso isso aconteça, no momento de inserir a imagem, então lá no Insert Raster Image, ó, vou selecionar aqui agora um outro material, esse daqui. Então, caso fique muito grande, você tira essa opção de especificar na tela e já coloca um número abaixo de 1. Lembrando que 1 é o tamanho dele mesmo, e o que for acima de 1 aumenta, e o que for abaixo de 1 reduz. Então, se eu quero colocar essa imagem com 50% do tamanho dela, eu digito 0,5. Dou OK e ela já chega, olha, com esse tamanho. Nem me permitiu ficar mexendo no tamanho da imagem, tá? Mas se eu quiser agora, eu clico em um cantinho e vou aumentando, puxando, esticando, sem utilizar a ferramenta Scale ou com a ferramenta Scale. E para inserir essa imagem, então dentro de um espaço, se você vai organizar a sua planta com a indicação dos materiais, eu vou fazer aqui, por exemplo, um quadrado de 1 por 1. Então, fiz um quadrado aqui de 1 por 1 metro para padronizar essa apresentação dos materiais na minha planta. Ó, vou deixar aqui 1 por 1, com a distância de um para o outro de 30 centímetros. Então, distância aqui de 30 centímetros com a ferramenta Move, mais 30 centímetros e assim por diante. Eu vou organizando. Pego uma dessas imagens, movo para dentro desse espaço e vou ajustando o seu tamanho para que ele caiba aqui. Ó, e vou puxando até fazer com que ele caiba em um dos seus lados, ou seja, nem todas as imagens que eu tenho estão na forma quadrada, mas eu não ultrapasso o limite desse quadrado. Então, um retângulo, agora eu movo para que o midpoint do retângulo corresponda ao midpoint do quadrado, e assim fica tudo distribuído
de uma maneira visualmente organizada, limpa, esteticamente agradável, enfim, né? Sempre temos que ter essa preocupação na apresentação de um projeto. Então, vou tentar reduzir aqui. Ó, e se você não estiver conseguindo reduzir, como está acontecendo aqui no meu caso, deixa eu desligar o F3, ver se é ele que está me atrapalhando. Não estou conseguindo. Então, uso a ferramenta Scale. Uso a ferramenta Scale. E aí, olha, ele já me permitiu um pouquinho mais, mas vou digitar aqui, ponto 2, ou seja, para ficar com 20% do tamanho que a imagem tinha inicialmente. Agora, eu tô conseguindo reduzir um pouquinho, vamos ver. Ainda não. Tentar reduzir aqui na altura, não. Então, vou reduzir novamente com a ferramenta Scale. Então, ferramenta Scale. Esse aqui é o ponto de onde aumento ou reduzo, ó. Vou tentar aqui já chegar aproximado. Vou conferir, ó, ficou um pouquinho fora. Pronto. Agora, ele permitiu movimentar a imagem exatamente dentro do quadrado. Vou movimentar para que o midpoint do retângulo fique posicionado com o midpoint do quadrado. E assim por diante, vou inserindo as imagens dos materiais para revestimento indicados no projeto. No momento da visualização, deixa eu verificar aqui onde eu tenho essa parte do projeto. Está aqui. Então, vou centralizar aqui só para observarmos. Visualizo a impressão. E aqui, olha, como eu havia comentado. Então, aqui falta ajustar mais um pouquinho, saiu. E essa é a linha do quadrado que eu tinha. E a linha do contorno da imagem está no layer Ashura Alvenaria, que está configurado para ser impresso na cor cinza e com uma espessura fina. Então, é dessa maneira que nós devemos fazer. Deixa eu corrigir aqui, que acabou perdendo a sua dimensão. E na hora de manipular essa parte de escala, nem sempre dá certo, né? É possível observar aqui. Então, a gente vai na ferramenta Scale, vai como for possível. Aqui eu acho que ele fica pensando em outros pontos, enfim. Eu quero reduzir pouca coisa, então eu vou colocar ponto 9. Já reduzi um pouquinho, muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui no meio novamente e tentar aumentar, para ver se aumentando ele deixa. Pronto. Agora, vou ter que realinhar aqui, o meio do quadrado com o meio do retângulo. E agora sim, tenho então as minhas imagens. Eu posso também inserir essas imagens através da ferramenta, né, que é muito utilizada por muitos alunos, que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu seleciono, Ctrl+C, clico aqui na tela, Ctrl+V. E ela já está aqui, a imagem. Está no layer linha de indicação, então vou mudar para o layer Ashura Alvenaria. E o único problema é que não abre, a única diferença é que não abre aquela caixa de você mudar a escala. Caso essa imagem esteja vindo muito grande, você não tem essa opção de mudar a escala, se você fizer através do Ctrl+C, Ctrl+V. Mas se você não tiver com esse problema, se a sua imagem não estiver muito grande, tudo bem, funciona também. E aí, da mesma maneira, traz aqui dentro do quadrado, tenta ajustar o seu tamanho. Olha, aqui foi mais fácil porque a imagem já estava nesse formato quadrado. Então, dessa maneira, vimos os dois modos de inserir uma imagem JPG dentro de um arquivo DWG. E tanto uma maneira quanto outra é importante
que o layer dessa linha seja a Shure Alvenaria, mexe no seu tamanho, então, na sua escala, e na hora de visualizar a impressão, verifique se está tudo certo. E vale também a mesma observação, não retirar a imagem da pasta onde o arquivo estava no momento em que você inseriu a imagem no seu arquivo DWG. Então, essa informação é importante para qualquer um dos modos de inserção de uma imagem JPG no arquivo DWG.